Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Olha aí eu chegando para a gente começar a nossa aula, certo? Agora a gente vai dar início ao livro 2, tá bom? E vamos dar início também às formas da dinâmica, tá bom? O que é a dinâmica, professor? São as leis de Newton, introduzindo as leis de Newton para vocês, tá certo? Mas você deve estar se perguntando, cadê o professor? Por que tem só uma folha em branco escrito o nome dele e física? Eu estou aqui, tudo bem? Galera, a gente vai dar início agora ao nosso conteúdo de hoje, tá? Lembrando, a gente está iniciando o livro 2 para que nós possamos dar continuidade ao conteúdo de acordo com o segundo bimestre, beleza? De antemão, lembre-se, se você tiver com o seu livro em mãos, já coloca ele na página 320, beleza? Eu vou aqui fazer algumas anotações para vocês, para a gente poder estar se familiarizando com o conteúdo, tá? E aquele quadrozinho que vocês viram agora há pouco vai ser onde eu vou colocar as minhas anotações para vocês, beleza? Vamos lá. Bem, gente, você pode ver aí que, usando as definições que eu falei agora há pouco, nós vamos introduzir agora as leis de Newton, tá certo? Então, nossa aula é justamente leis de Newton. Nós, como você pode entender, as leis de Newton, para nós da física, dentro do nosso conteúdo, ela dá o pontapé inicial para a chamada dinâmica, tá certo? A dinâmica agora, que vai envolver as leis de Newton, que é a força, e mais à frente nós vamos ver trabalho, potência, energia, tudo aquilo que vai envolver força dentro de um contexto de movimento que esteja acelerado ou não, tá bom? Gente, primeiro de tudo, aquela velha lenda da maçã cair na cabeça de Isaac Newton, lá nos primórdios, na época que ele estava estudando debaixo de uma pé de maçã, certo? Veio toda aquela ideia de por que essa maçã caiu, né? Então, a gente vai lembrar que esse tipo de situação gerou a ele as ideias das suas leis. Que leis são essas, para quem não sabe? São 3 leis adaptadas dentro do contexto físico que eu chamo de leis de Newton. Tá? Então nós temos as 3 leis de Newton. Deixa eu afastar aqui o quadro. Então, essas leis, dentro de um contexto de um modo geral, foram idealizadas para a física clássica e que nós usamos até hoje para trabalharmos o conhecimento dela. Ok? Então, quais são as 3 leis de Newton? Tá? Nós temos a primeira lei, que é a chamada lei da inércia. Tá? Inércia. O que é inércia, professor? Gente, inércia nada mais é que todo corpo com repouso ou velocidade em movimento uniforme, velocidade constante, eu digo que esse corpo ele não está tendo a aplicação de aceleração, certo? Ou seja, eu digo que a minha aceleração ela vai ser igual a zero, certo? Então, se essa aceleração é zero, o meu movimento ele é constante. Ou ele está em repouso, ou ele está em velocidade constante, movimento uniforme. Consequentemente, eu digo que ele está no formato da inércia, certo? Outros livros falam que o corpo em repouso tende a ficar em repouso, ou em velocidade constante, ao menos que haja atuação de uma força externa. Quando há atuação de força externa, aí esse corpo começa a se movimentar, fazendo com que essa aceleração saia do zero. Tá certo? Também eu posso dizer que a força resultante para todas elas aplicadas também seja zero.
certo? Exemplo básico: você deixa o seu celular em cima da mesa, ele vai lá ficar paradinho, em repouso. Se alguém mexer nele, ele vai sair do lugar? Se mexer, vai. Agora, se você deixar ele lá e sair e ninguém tocar nele, ele vai sair sozinho? Não, ele não vai sair sozinho, certo? Então, essa é uma das formas de mover inércia. Da mesma forma que, se você está dentro de um carro, você está fazendo parte do movimento daquele carro, e esse carro está em velocidade constante, né? À medida que o motorista do carro apertar o freio, você começa a mudar a sua velocidade. Ou seja, você estava no estado inercial, mas quando houve a ação do freio, você começa a se movimentar ainda da mesma forma que estava antes. É para isso que é o princípio também do uso do cinto de segurança, que é um dos princípios da física para a qual foi adotado. Evitar que você saia do carro de maneira brusca, tá certo? Então essa é a definição inicial de inércia, tá bom? Agora, como eu disse, a aceleração zero, força resultante zero, isso para a inércia. A partir do momento em que eu faço isso aqui mudar, não seja mais zero, consequentemente a minha força também não vai ser zero. Por quê? Porque de acordo com essa segunda lei, que nós chamamos de princípio fundamental da dinâmica, Isaac Newton afirmava que a força ela é igual ao produto da massa e a aceleração do movimento. Ou seja, essa é a equação famosa da força resultante aplicada por um corpo ou um objeto. Beleza, galera? E que seria, então, a definição de força de um modo geral? Só que eu também devo lembrar, existem outros tipos de força, outras forças. Que forças são essas que nós conhecemos? Eu posso chamar a força peso, é um exemplo de força. O atrito é um exemplo de força. A atração é um tipo de força. E eu também tenho uma força chamada força normal. Força normal. Eu vou deixar em destaque aqui peso e normal, porque eu vou já chegar nesse ponto, tá certo? Esses 4 exemplos são considerados tipos de força. Peso e normal, obrigatoriamente, eu posso dizer que elas estão atuando de uma maneira vertical, tá? Mais peso do que normal. O normal vai depender muito do local onde se encontra o objeto ou o corpo, tá certo? E a nossa terceira lei de Newton, que eu chamo ela o princípio da ação e reação. Todo o princípio de ação e reação, tá certo? O que seria isso? Uma força que você aplica num determinado sentido, essa força retorna para você no sentido oposto, ok? Essa é a definição da terceira lei de Newton. Para toda ação, existe uma reação. Tranquilo, gente? Agora, vamos aqui ver uma situação que vai envolver força-peso. Eu tenho aqui um certo plano horizontal e eu tenho aqui uma caixa. Exemplo, uma caixa. Certo? Se eu não movimento essa caixa nem para a direita nem para a esquerda, ela está parada. Ela está o quê? Em inércia. Aceleração zero, força resultante zero. Isso se eu não movimentar nem para a esquerda nem para a direita. Tranquilo? Porém,
eu também sei que ela vai estar em equilíbrio de acordo com o que? A direção vertical. Por que nisso? Por que a direção vertical? Porque para baixo eu estou apontando a minha força-peso. Se ele não está se movendo para baixo, eu sei que a minha força-peso está em equilíbrio aqui, em cima dessa situação aqui, em cima desse plano. E o que faz essa força-peso entrar em equilíbrio? A força normal. Ou seja, a normal nesse caso aqui, ela é oposta à força-peso. Beleza? Mas o que é a força-peso, gente? Vamos relembrar aqui. Força resultante, massa e aceleração. Essa é a forma geral da força. Só que a força-peso nada mais é que, como eu estou atuando na direção vertical, essa força-peso ela ainda vai ser a massa, certo? Peso igual a massa. Isso existe? Não. Somente se essa aceleração aqui, que eu chamo ela de gravidade, for zero. E nós não vivemos em ambiente com gravidade zero, tá certo? Então, quem é esse G, galera? O G é a gravidade. Lembrando, gravidade no nosso planeta Terra, ela tem o seu valor fixo. Ela é uma aceleração, só que é uma aceleração fixa para a Terra, a gravidade. Ou seja, Terra tem sua gravidade, a Lua tem sua gravidade, o Sol tem a sua gravidade. Só que como nós vivemos no planeta Terra, nós somos adaptados à gravidade da Terra, que é de aproximadamente 9,8, por se tratar de aceleração, metros por segundo ao quadrado. Certo, gente? Só que os livros fazem um valor arredondado para a gente facilitar nossas questões, nossos exercícios. Então ela é arredondada para 10 metros por segundo ao quadrado. Tranquilo? Então qualquer situação, qualquer questão, essa gravidade ela vai ser dada a você para resolver o exercício. Tanto faz ela ser 9,8 como 10 metros por segundo ao quadrado. Tranquilo, galera? Sem contar também que, um outro exemplo, de diferença de peso. Tá? Eu vou fazer um exemplo aqui para vocês, rápido. A gente dá continuidade aqui à nossa aula. Digamos, você um exemplo disso. A massa. Digamos que a massa de um objeto tenha 10 kg. Vamos calcular o peso dela na Terra, para que a gravidade seja 10. Certo? Então vamos lá. A força-peso desse objeto, ela vai ser a massa, 10 kg, vezes a gravidade da Terra, que eu arredondei para 10. Tá certo? Ou seja, essa força-peso será de 100 newtons. Newton. Quem é Newton? Isaac Newton. A força, ela é, em homenagem a ele, a sua unidade de medida. Unidade Newton. Tranquilo, gente? Agora, isso nós dizemos na Terra. Tá certo? Agora, se essa mesma massa esteja na Lua, como eu vou usar essa massa para saber o seu peso na Lua? Eu tenho que o peso na Lua, ela é a massa, que no caso 10, vezes a gravidade da Lua.
Para quem não sabe, a gravidade na Lua ela é aproximadamente 1,6 metros por segundo ao quadrado. Essa é a gravidade na Lua, valor aproximado. Então, o peso da massa que eu tenho aqui vai ser diferente para a Terra, pois o peso na Lua é igual a massa 10 vezes a gravidade da Lua, 1,6. Logo, eu sei que meu peso para essa situação será igual a 16 newton. Tranquilo, gente? Então, nós temos aqui uma situação para força-peso, tá? Vou fazer um exemplo agora para vocês, usando a força resultante, certo? Que é a principal para a segunda lei de Newton. Lembrando, força-peso, essa equação, ela é de acordo com a segunda lei de Newton, tá? A diferença é o A, a aceleração desenvolvida, e a gravidade. Tranquilo, gente? Vamos dar aqui a folha. Então, para nós concluirmos esse momento, eu vou deixar aqui um exemplo para vocês de como eu calculo uma força. Nesse exemplo tem, vou usar a mesma massa do exemplo anterior, 10 kg. Tá? Vou desenhar, faça de conta que isso é o objeto. A massa dele é essa daqui. E esse cara, essa massa, ela é empurrada para a direita, tendo nela a aplicação de uma força. Se tem força executada, tem aceleração. Sim, tem aceleração. Digamos que nesse exemplo a aceleração seja de 3 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, esse cara estava parado, ele foi empurrado para a direita com uma força F, mas para essa força existir, eu sei que a aceleração desse movimento vai ser de 3 metros por segundo ao quadrado. Então, qual o valor dessa força? Essa força vai ser, de acordo com a segunda lei de Newton, força igual a massa vezes a aceleração. Então, a minha força vai ser o produto do valor da massa 10 e a aceleração do movimento, 3. Finalizo esse exemplo dizendo que a força é igual a 30 unidade de medida da força, não esqueça, newtons, o Nzinho maiúsculo, tá bom? N maiúsculo, não esquece, pois nome de pessoa em unidade de medida é usado com letra maiúscula. Tá certo, galera?